sinto meu mundo tenso, abrigo para o medo e a confusão. Procuro em vão achar tranquilidade, perdido no deserto de uma solidão. Como Paulo pela estrada de Damasco, encontro tantas pedras a me atropelar e fico cego em frente às dificuldades. E ao Senhor começo a perguntar: que farei para mudar meu destino? Que farei para conseguir ficar em paz? Que farei para encontrar felicidade? Que farei para entender sua vontade? Atitude de amor para com seu irmão, seja onde for, abre seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Saulo de Tarso entendeu a sua missão de perseguidor, virou seguidor de Cristo. E todo aquele que pratica a caridade é também discípulo de Jesus. Que farei atitudes de amor, que farei abrir seu coração, que farei caridade é a luz, que farei o caminho é Jesus. Atitudes de amor para com seu irmão, seja onde for, abre seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Atitudes de amor para com seu irmão, seja onde for, abre seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus.
assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Agora a gente vai fazer um exercício de perdão através da canção. Essa música se chama Perdoa e ela está no CD Sementes do Bem. Quem gostar de ouvir canções à luz da doutrina espírita, são composições nossas, autorais, frutos do trabalho de evangelização com jovens, crianças e adultos e bebês na cidade de Goiânia, em Goiás. E a gente faz esse trabalho com muito carinho, com muito amor e gratidão. Quem gosta, tá tudo lá no Spotify, Sementes do Bem, Travessias com Cristo. O Nil trouxe aqui. Esse aqui tá ali na livraria, quem tiver interesse depois adquirir, tá bom? Todas as canções para evangelização do Espírito. Perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão, calma, serena alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. A caridade, que consiste na esmola, é a mais fácil de todas. Porém, existe uma muito mais difícil e, consequentemente, mais meritória, que é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para colocar a nossa paciência à prova. O sacrifício mais agradável a Deus é o que fazemos do nosso ressentimento. Perdão, acalma, serena alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada nos acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão.
Obrigada, pessoal. Mestre, já me reconheço nessa estrada um viajante milenar. Minha alma atenta já não se contenta apenas em saber. Quer sentir a alegria da boa notícia. Mestre, eu quero florescer, sondando sem distração os meus campos, meus espinhos, meus perfumes, meus caminhos. Dizer um dia, olhando nos olhos teus, que eu finalmente encontrei o reino de Deus. Abençoa, Mestre, o meu esforço de amar. Abençoa meu esforço de amar, Yeshua. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção Nossa gratidão a Cacá Rezende e Tiago pela performance musical.
Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. É com imensa alegria que realizamos hoje o segundo dia do segundo Congresso Espírita Leon Denis, com Gelge, inspirados pelo tema O Problema do Ser e do Destino. Sejam todos bem-vindos. Pedimos por gentileza para desligarem ou colocarem no modo silencioso seus smartphones, celulares ou aparelhos eletrônicos, caso haja necessidade de atender chamadas, que o façam no espaço externo. Pessoal das fotos aí, por gentileza, tirar sem o flash, tá? É bom também, ajuda. As pessoas que quiserem fazer as anotações, o pessoal dos coletinhos azuis tem um material, caneta e papel para fazerem as perguntas. Hoje também teremos o painel de perguntas e respostas com os palestrantes, né? E mais uma vez estamos gratos pela presença de todos que colaboraram com as atividades e eventos do Grupo Espírita Leon Denis. A todos vocês que vieram das cidades de região, de todo o Brasil, para esse congresso, nossa gratidão. Aos nossos parceiros na realização do segundo Congresso Espírita Leon Denis, que foram as instituições Fraternidade Sem Fronteiras, o Espiritismo.net, a Rede Amigo Espírita, a Web Rádio Fraternidade, folhinhaespírita.com e Carinho da Alma também. E ainda o apoio da TV Integração, da emissora brasileira, afiliada à Rede Globo, sediada em Uberlândia, que veiculou o vídeo do Congel de 2019 nos intervalos de sua programação, permitindo um maior alcance na divulgação do nosso evento. Também são nossos fornecedores a Casa Garcia, a Feche Som, a Sanfona Filmes, Candeia Distribuidora, Café de Tijucano, Pão de Queijo Bem de Minas, Sinhazinha Costura Criativa e Gran Executive Hotel. Aqui. Para nossa prece inicial, convidamos um amigo que nos traz uma lembrança muito boa nessa manhã de domingo. Ele que apresentava também, nas manhãs de domingo, o programa Momentos de Paz, na TV Triângulo, hoje TV Integração. Do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Uberlândia, Minas Gerais, o amigo Manuel Prudência. Vamos orar? Senhor, quando estávamos do lado de lá do véu, perdidos nas trevas, nas dores, nas saudades, benfeitores amigos, estes mesmos que estão aqui hoje, nos buscaram, curaram nossas feridas, nos levaram para hospedarmos, ensinaram-nos e com muito amor prepararam-nos uma reencarnação nova. Nossa gratidão a todos eles, a todos vocês. Amedrontados perante a dimensão das provas, mas esperançosos diante da misericórdia divina, nós saímos para a reencarnação. Alguns de nós reencarnamos no Brasil e tivemos que ir para outros países, para outras regiões. Nós somos uma caravana. A Rádio Fraternidade
ligando-nos, lembrando-nos dessa unidade, fazendo-nos juntos. Nossa gratidão a todos esses companheiros que se unem agora em prece, esperançosos de que o orvalho divino faça-nos florescer, faça-nos gerar perfumes de caridade, que esses benfeitores amigos que estão em todos os lares, que estão conectados com o Cristo de Deus, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, que todos nós de cá e de lá do véu possamos dar glória a Deus por tanto amor, por tanta luz, por tantas flores, por tantas esperanças, por tantos consolos, por tantos sorrisos, por tantos abraços, por tanta paz. E que essa paz que nos invade, que invade todos os lares, aqui nesse congresso e em todos os outros lugares que as pessoas estão assistindo, distantes às vezes no tempo, 2, 10 anos depois, que todos nós possamos dizer: obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor, que assim seja. Boas recordações, viu, Manuel? Boas recordações. Vamos às palestras. Aquele chegou aí, que o William quase tem uma certa versão dele, assim, não tem muita afinidade. Não sei se é por causa da cor ou se é por causa das ideias, né? Ele ainda veio de Monte Carmelo, né? Ou já está morando aqui, Quincas? Que é bom estar sempre conosco, né? Monte Carmelo é a cidade que o nosso querido palestrante e articulista da revista Iluminar, colaborador da Rádio Portal da Luz, que esteve conosco ano passado e hoje trará como tema Família, a base da regeneração. Então vamos receber com uma salva de palmas nosso querido amigo Quincas Veloso. Gente, bom dia. Nós cumprimentamos também a todos aqueles que sintonizam a web Rádio Fraternidade e outros veículos de divulgação. É tão interessante a vida quando a gente começa a pensar tudo aquilo que acontece conosco a partir do instante em que a nossa memória nos permita sentir, lembrar coisas da nossa infância, coisas das nossas vidas, momentos que nos levaram às lágrimas de saudade ou lágrimas de alegria, ou por que não, lágrimas de tristeza. E quando nós começamos a peregrinar
por essa trajetória que chama a nossa própria vida, temos sim que lembrar que nós temos um lar. A alegria de ter um pai, a alegria de ter uma mãe, a alegria de ter irmãos, a alegria de ter sobrinhos e, por incrível que pareça, até de ter cunhado. Mas faz parte de tudo isso numa composição de vida que nos dá o ensejo para a nossa própria evolução. Evolução que não depende dos nossos parceiros de viagem, do meu pai, da minha mãe, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, mas que depende única e exclusivamente de ti, para que possas no teu caminhar, após tropeços, levantar e seguir. O palco mais extraordinário para nós numa vivência de não sei quantas encarnações é exatamente o lar, o reduto onde nós nos aproximamos daqueles que vão nos instruir ou merecer de nós os momentos de atenção maior e de sentimento maior. Enfim, se viver é uma bênção, o lar é o patrimônio divino que nós recebemos do nosso Pai Criador, uma proposta muito interessante em que a doutrina espírita vem nos esclarecer. E quando nós folheamos o Livro dos Espíritos, na sua questão de número 264, e que diz para nós que nós escolhemos as nossas expiações, os nossos tipos de vida, e que diz que de repente alguém pede para reencarnar num lar paupérrimo, sem condições financeiras. E aí eu me lembro de uma criatura que dizia assim para mim: eu não tolero a vida que meus pais têm, porque os pais saíam pedindo aqui e ali o pão de cada dia exatamente para levar a ele, que ainda criancinha não tinha forças para caminhar. Mas ele disse-me assim: eu não tolero. E ele tinha 8 anos de vida, menino com uma feição física maravilhosa, e que se propôs a uma modificação de vida e conseguiu essa modificação. Modificação que nós chamamos de independência financeira, que quase sempre é o nosso objetivo aqui na Terra, porque nós imaginamos que simplesmente adquirir bens seria a nossa felicidade. E esse rapaz conquistou patrimônio, tirou a mãe e o pai das esquinas onde pediam um pão de cada dia, doou-lhes uma casa que não era uma mansão, mas que tinha um quarto para dormir, tinha uma sala para se reunir, tinha uma cozinha para fabricar o almoço de cada dia, e tinha os cômodos para as intimidades, para a vida de cada um. Mas não basta isso, porque esse menino, com o passar do tempo e depois de ter adquirido família, voltou-se inteiramente para as drogas. E a gente imagina, lembrando a questão de número 264, que nos explica que alguns pedem a expiação da miséria, da dor moral de ter que pedir um pedaço de pão, da dor moral de pedir um agasalho, principalmente numa época de frio como a que estamos passando. E eu me lembro, fazem exatamente 6 dias, Ricardo, um homem que perambula por aí, bateu a nossa porta e dizia assim: eu estou morrendo de frio,
Você pode me dar alguma coisa para vestir? E depois de receber o que era de vestir, lhe entregue pelas mãos da minha esposa, ele olhou para mim e disse assim: agora o senhor me dá R$2 porque eu preciso comprar um carotinho. Eu preciso esquentar, beber alguma coisa, e se eu não beber, eu vou morrer. E aí, sem dúvida, você dá os R$2, não dá? Vai lá beber a tua cachaça. Mas faz parte de cada um essa vida, como também nos diz a própria questão que nós já fizemos referência, daquele que pede como expiação ter um lar abastado, rico, que também é uma tentação, porque lá diz que é a mais difícil que tem das expiações, passar pela prova da riqueza. Só que depois que eu li isso, eu falei: bom, mas na próxima eu vou preferir essa mais difícil, ser rico. E depois você vai encontrar ainda, dizendo da sugestão, daquela ideia de renascer bonito. Eu confesso para vocês que eu não arrependi. Eu não arrependi. Vocês conhecem o William Jacob? Não, mas não tem vantagem nenhuma. Parece que eu sou mais bonito que o William Jacob. Tem alguma vantagem nisso? Qualquer um, né? Não? Mas a vantagem é que com essa feição dele, ele se propôs a estudar, a ler, a conhecer coisas da doutrina espírita que eu digo para vocês, nisso ele me despertou. Eu me lembro, eu era jovenzinho, ia fazer 16 anos de idade, tem mais ou menos uns 70 anos isso, e meu pai chegou de uma viagem e disse assim para mim: eu trouxe um presente para você, O Grande Enigma de Leon Denis. Eu olhei, não gostei do título, já começou com enigma. Coloquei o livro lá e não li, confesso para vocês. E depois que eu conheci o William, com esse trabalho maravilhoso para divulgar o Leon Denis, que cada vez que a gente lê, a gente encontra um ponto de poesia que nos liga ao céu ou que nos liga à natureza, mostrando o encanto de tudo aquilo que Deus criou à nossa disposição. Eu li o Grande Enigma depois de muitos anos, e digo para vocês: leiam, gente, mas não leiam só o Grande Enigma, não. Além de estudar as obras básicas, de conhecer profundamente aquilo que outras criaturas demonstraram aqui, como o nosso companheiro André Sobreiro, que é uma enciclopédia, que trabalha tão bem com a palavra, que diz para nós coisas maravilhosas, mas que aprendamos também alguma coisa a mais relacionada à nossa própria existência, para sentirmos a alegria de viver. Todas as vezes que eu imagino a alegria de viver, eu me recordo da miséria daquela mulher linda, uma feição de uma musa, sei lá, nem sei como explicar, mas que de repente se sente abatida pelo peso da própria vida e entra em depressão. Gente, não deixem a tristeza tomar conta de vocês. Observe que você tem muita coisa, e além dessas muitas coisas, você tem
a eternidade pela frente. Você não acaba. Tua alma é imortal. A alma do teu pai é imortal. A alma da tua mãe é imortal. A alma do filho que você tanto ama e que partiu e que você disse que foi fora de hora é imortal. E essa imortalidade é bendita para a confecção da nossa própria felicidade futura. E nós temos no livro A Família, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo nosso querido Emmanuel, que fala assim, numa página maravilhosa, capítulo número 10, ele diz para nós que a família é a bênção sagrada. A família é o nosso encontro com a nossa realidade. E aí, nós vamos sentir que nós estamos diante daqueles que precisavam estar conosco. Que você tem o pai que precisa, a mãe que precisa. No livro Opinião Espírita, Sheila diz isso para nós. Tendes ao vosso lado aquele que deveria estar ao vosso lado. Magnífico, né? Só que um dia, nós falando na cidade de Patos de Minas, nós dissemos isso, que cada um tem ao seu lado aquele que ele escolheu. A mulher não aguentou e disse assim: mas será que eu escolhi o marido que tenho? Verdade. A outra levantou a mão e falou assim: e será que eu vou ter que voltar? Essa senhora já estava com uns 80 e tantos anos de idade, levantou a mão muito educadamente e disse assim para mim: o senhor está querendo dizer que eu posso voltar com o meu marido na próxima encarnação? Eu falei: exatamente. Ela falou: credo. A Emanuele de capaz fala isso também, né? A Emanuele é capaz que deve estar pensando, principalmente depois que ela me conheceu. Nossa, hein? Gente, olha, a alegria de viver, a alegria de estar presente no mundo, de ter as coisas que nós temos, de passar pelas aflições que nós passamos, e que fica, às vezes, por incrível que pareça, as dificuldades deixam saudade em nossos corações. Eu me permito falar da minha própria família. Quando eu lembro, por exemplo, daquele mundo de criolinhos. Só para vocês terem uma ideia, eu sou o nono da casa. Estou com 79 anos de idade a partir do dia 17 de setembro. Quem quiser mandar presente, eu não tenho Corolla. Mas, veja bem, e eu me recordo bem de todas as coisas. A minha mãe, que passou por 14 trabalhos de parto, e nós enfileirados para o almoço, e ela atenta olhando, quando a gente ia colocar o frango caipira no prato. Aí eu apanho a coxa. Ela disse assim para mim: não, da outra vez você comeu a coxa, agora é uma asa. É uma maravilha você pensar em tudo isso, e esse lar que te conforta, que te anima, até que um dia a doutrina espírita penetra na nossa casa. Eu estava com 2 anos de idade, por intermédio de uma obsessão que levou a minha irmã, uma irmã que hoje está com 91 anos de idade, apesar da sua fragilidade, com uma cabeça ainda com um pensamento muito bom, muito firme, e que nós tivemos a oportunidade, em sendo espíritas, conhecer os valores da encarnação e os valores do corpo, independente de qualquer coisa, para que a gente viva. Então, nós temos
com o nosso também querido Emmanuel, no capítulo 10 do livro Opinião Espírita, comentando a questão de número 799 do Livro dos Espíritos, que diz para nós que o meio que a doutrina espírita tem para promover o progresso é combatendo o materialismo. Olha que coisa, é combatendo o materialismo. Que aí entra para nós uma explicação tão extraordinária que ele nos faz. O que adianta você conhecer tudo de matemática, valorizar os números ao ponto de poder mensurar o infinito, se você não tem amor no teu coração? O que adianta você se tornar um físico extraordinário, no entretanto, também não ter sentimento e valorizar mais as coisas da terra do que as propostas divinas? E por isso nos diz: devemos educar os nossos filhos, educá-los para a eternidade. Para a terra, basta eu enviar o meu filho para uma boa escola, para fazer um baita cursinho que custa R$ 1.500 por mês, de alcançar uma faculdade e se tornar mestre em um doutorado. Mas e educação moral? Aonde está a educação moral? E Leon Denis nos diz no livro Depois da Morte, no seu capítulo de número 54, falando sobre a educação, ele diz uma coisa que eu achei sensacional: devemos lembrar de educar os nossos filhos para a alma, fazer dos nossos filhos capazes de entender que são espíritos além de matéria, porque nessa encarnação vai ser rápido. E a gente lembra que tudo aquilo que a gente põe a mão não nos pertence. Tudo aquilo que nós pomos a mão não nos pertence. Mas o espírito que nós não colocamos a mão, que nós não temos a presença física igual estamos acostumados a observar, esse é eterno. E tudo que fizermos para a eternidade depende da nossa educação e os valores morais. E ele insiste, ele diz uma coisa tão interessante: não basta ensinar à criança os elementos da ciência na escola, como na família. Há muita negligência em esclarecê-la sobre os seus deveres, sobre o seu destino, o seu futuro. Que a gente pensa assim: manda o filho para a escola, eu vejo lá os meus netos, né? Está com 9 anos, às 9 horas aula de inglês, a 1 hora, às 14 horas, começa, às 13, começa a escola elementar, o trabalho. À noite, como ele é católico, ele tem catequese uma vez por semana, tem aulas de futebol de salão, futsal, e ainda tem a avó dele pegando o pé dele, para fazer ele estudar muito. E outro dia ele chegou e eu notei que ele estava exausto. E a minha esposa pelejando com ele para fazer as tarefas escolares, faz isso, faz aquilo. Ele olhou para mim, a hora que a avó saiu: eu não estou aguentando mais. Eu estou em casa, minha mãe pega no meu pé, que eu tenho que estudar. Eu estou aqui, minha avó não deixa eu descansar. Eu falei: eu vou conversar com ela, porque vou ajeitoso, né? Vou conversar com ela. Cheguei para ela com um jeitinho: Lenise, você já observou que o Arthur está meio cansado?
não seria bom ele dar uma descansadinha antes de fazer a tarefa? Ela falou, você está com a razão. Primeira vez que minha mulher concordou comigo. Você está com a razão. Vai, Arthur, dá uma deitadinha. Gente, ele dormiu sem parar 2 horas. E isso me encabula de pensar que muitas vezes nós estamos aflitos para a evolução intelectual do homem, e é preciso que tenha evolução, sim, mas dentro de uma medida, dentro de uma capacidade, para não exaurir e para não deixar a criança só voltada para as coisas materiais. É muito bom ter um bom emprego, é ótimo, mas muito melhor do que ter um bom emprego, ser um bom funcionário. E isso nós vamos transmitir, como nos diz o Leon Denis, ele mostra isso para nós claramente, né? Educando os nossos filhos para a alma. A nossa exigência de pensarmos nisso, que somos almas imortais, nós não devemos abandonar essa ideia em instante algum, porque nos satisfaz entender, olha que coisa boa. Eu olho, por exemplo, para um momento de equívoco da minha vida e penso assim, mas como vou ficar? Mas eu tenho certeza que eu posso resgatar isso, porque eu vou continuar vivendo. Já imaginou eu errar e pensar assim, estou perdido. Você é companheiro do Wellington lá no umbral. Você já pensou? Além de ir para o umbral, ainda ir com o Wellington? Não é brincadeira não, né? Mas você imagina isso e pensa assim, ou eu vou para o inferno, ou eu vou sofrer eternamente. Mas quando você lembra que você foi educado para entender que o teu espírito progride, que você reencarna, hoje é um tipo de vida, amanhã é outro, mas você é o mesmo, carregando em si as suas ideias centrais e os seus objetivos para modificá-los, porque nós cometemos tantos equívocos. Veja o que nos diz Emmanuel: a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando em quando, o amor nos aconchega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Que magnífico, né? Então eu digo para todos vocês, os teus valores reais estão na tua alma. Se você não aprender a abrir mão de alguma coisa, fugir um pouco, se apartar deste egoísmo profundo que nós carregamos, porque a gente pensa muito na gente mesmo e muito pouco no próximo. Se tudo estiver bem, você esquece as outras pessoas, e às vezes esquece a esposa, esquece o esposo. Você está se sentindo bem, que é um produto do egoísmo, e nós temos que nos libertarmos disso, gente, o mais depressa possível, enquanto estamos a caminho, porque a realidade nossa é uma só. Nós nascemos para aprendermos a amar uns aos outros. Não tem outra realidade para nós a não ser esta, gente. Para que nós vivemos? Para adquirir um montão de coisas e depois deixar aqui na terra? O que adianta nós vivermos e não sermos lembrados mais, principalmente depois da nossa morte ou desencarne? Eu fico imaginando uma figura como a do Chico Xavier. Chico Xavier, humilde, não quis nada para si mesmo, foi-lhe dado
uma gleba de terra, por muita insistência, ele recebeu e no próprio cartório ele transferiu para uma outra entidade. O dia que eu li isso a primeira vez, eu fiquei pensando, nossa, se fosse eu, hein? Que é isso? E nós somos assim, supremamente egoístas. E essa educação para que o lar seja feliz, gente, por que nós não somos felizes dentro dos nossos lares? Quer ver? Imaginem, aonde está o foco dos seus sofrimentos? Não é lá no lar? Na sexta-feira, uma senhora nos procura e disse assim para nós: o senhor tem tempo para me ouvir? Perfeitamente. E ela disse bem para ouvi-la, porque eu não falei nada. Ela clamou do marido, clamou dos filhos, clamou da irmã, clamou do pai. Disse assim para mim: já não tolero mais o meu marido. O meu filho, que está com 21 anos de idade, está se embriagando quase todas as noites. E você olha para o semblante de uma mulher que deve ter os seus 36 anos por aí, lindíssima, com uma dor profunda, porque o lar está sendo esquecido. E todo problema que você tem, veja bem, é teu. Não é do teu marido, não é da tua esposa. É a tua maneira de ver as coisas. Que você precisa agradecer a Deus por tudo que você tem. Vamos repetir. Agradecer a Deus por tudo que você tem. Mais uma vez a gente lembra Leon Denis, que diz assim para nós: é pela educação das gerações que se transformam e se aperfeiçoam. Para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Vamos começar a educar os nossos filhos, os nossos netos, desde pequenininho. E é tão interessante que, de repente, o Leon Denis é meio poético. E ele fala assim: à medida do possível, quando possível, não entreguei os vossos filhos para ser educado por outrem. E você imagina. E ele acrescenta: por mais extraordinário seja aquela pessoa profissional que você contrata para educar o teu filho, ele diz assim: nenhum profissional vai sentir a alegria de uma mãe quando os seus filhos dão os primeiros passos caminhando na sua direção. Esse sentimento é próprio da mãe. Aí eu imagino, né? A mãe faz assim e fala: vem cá na mamãe, não é? E ele sai caindo, levantando, e a mãe o entusiasmando para isso, coisa que uma profissional não vai sentir. Essa é a beleza de estar juntos. Aí você fala: ah, mas não tem jeito, eu trabalho não sei quantas horas por dia, o esposo trabalha não sei quantas horas por dia, o filho fica entregue para alguém. Ultimamente agora parece que quem cria os filhos são as avós. Tem avó aqui que cuida de filho pela manhã ou pela tarde? Só a senhora? Aí tem mais, não é? Eu vejo lá em casa, né? Eu vejo lá em casa toda manhã, chega meus 2 netos, Pedro de 4 anos e Arthur de 9. O Pedro chegou lá esses dias e disse assim para a avó dele: não, eu quero ir para minha casa, já estou enjoado de você. Que é a casa dele. Olha
Que bom, que magnífico, né? Já tem uma ideia. Eu gosto mesmo é da minha casa. Mas, gente, temos que ter uma dedicação enorme para com os nossos familiares. E outra coisa, aproveitemos como espíritas para ensinar a doutrina espírita para os nossos filhos e os nossos netos. Como se faz isso? Sendo bom espírita. O que é ser um bom espírita? O que é ser um bom espírita? É aquele que faz esforço para domar em si as suas más inclinações. Correto? Beleza. Que esforço nós estamos fazendo para diminuir as nossas imperfeições? Todo o nosso sofrimento nasce das nossas imperfeições. Vamos ajudar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos a viverem melhor. Vá ao centro espírita, que é tão bom. Você toma passe, água fluidificada, ouve palestras encantadoras, retira dali e continua o mesmo. Lá um momento na casa espírita ou em qualquer casa religiosa destinada para o bem, orientada para o bem, a pessoa vai e se sente bem. Não tem como não se sentir bem, sente bem. Porque é um ambiente em que as pessoas voltadas para o bem, a irradiação, a manifestação, a vibração, a presença dos espíritos superiores. Porque a doutrina espírita mostra para nós, aonde as pessoas estão reunidas para o bem, os espíritos sérios estão ali também. Você entra num lugar que está em desequilíbrio, você nota o desequilíbrio no ar. Aonde está equilibrado, você sente o bem. Aonde você chega, você sente aquela vibração de amor. Mais uma vez eu lembro do Chico Xavier. Gente, a gente chegava perto do Chico. Poxa, você já sentiu um bem-estar enorme. A satisfação só de estar perto do Chico. Eu me lembro, não só na comunhão espírita, mas no grupo espírita da prece, pessoas que vinham falar com o Chico, ficavam numa fila quase que o dia inteiro, e a hora que estava na presença do Chico, não dava conta de falar nada. Se punham a chorar. Por quê? Porque é uma pessoa voltada para o bem, com a mentalidade voltada para o bem. Porque a gente tem mania de julgar, né? Você encontra com alguém, você dá uma pensada, né? Ih, o fulano está mal, né? Esses dias eu até achei bom demais, eu andando com minha esposa pela cidade, encontramos com um amigo que tinha mais ou menos uns 36 anos que a gente não se avistava. Aí batemos papo, conversamos, né? A hora que ele saiu, eu virei para minha esposa: nossa, mas o fulano está acabado, hein? Ela virou e falou assim: pior que ele está falando mesmo. Está todo acabado, né? Que interessante o tempo, né? O tempo é uma coisa tão maravilhosa. Lá no Monte Carmelo, um jornal publicou um retrato meu na primeira página, eu com 18 anos. Gente, vocês veem eu com 18 anos, tanto que eu era bonito, né? E na outra colocou eu com 66 anos de idade. Eu chego na Caixa Econômica Federal, a moça vem com o jornal correndo. Falou: ih, seu Quincas, meu tempo acabou com o senhor, hein? Aí quando ela deu pela coisa, ela falou: não, mas o senhor não está de todo tão ruim. Piorou a situação, né? O que é que nós temos que entender? Que o tempo passa. Deixe o tempo passar e venha compreender. Pois por mais difícil seja a tua vida, tu não podes envelhecer. Para a alegria de sorrir, para a alegria de amar, para a alegria de ofertar o amor a quem quer que for.
Siga na tua jornada, alma boa e varonil, lembrando que em toda estrada haverá sempre o teu redil. Assim, hás de compreender os ensinamentos de Jesus, que veio te empreender para o amor eterno no teu coração. A gente vive e esquece que a vida é um encanto, esquece que tem tantas coisas boas, que você já passou por tantas coisas boas. Hoje pode estar difícil, mas amanhã, quem sabe, ninguém sabe do amanhã. O William falou para mim agora mesmo, gente, eu vou contar isso para vocês em público. Ele chamou uma pessoa, tira uma fotografia minha aqui, mais o Quincas, porque pode ser a última dele. Falou, gente. Falou isso mesmo. Não, ele fala, não fala? Mas eu estou desconfiado de uma coisa. Ele está doido para ter um preto velho do outro lado protegendo ele. Com todas as brincadeiras, vamos lembrar de um fato marcado pelo nosso companheiro Leon Denis. Naquele capítulo que nós fizemos referência, o capítulo número 54, ele diz assim: instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas, antes de tudo, falemos ao seu coração, ensinemos-lhe a despojar-se das suas imperfeições. Lembremos que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. Olha que maravilha, gente. Vamos instruir as nossas juventudes, mas para isso vamos dar a elas a oportunidade de conhecer os nossos passos, que nós deixamos e marcamos com rastros de dignidade, de valores. Porque assim como nós achamos uma maravilha quando alguém se aproxima de nós, bate no nosso ombro e nos diz assim: fiquei conhecendo o teu filho ou a tua filha, que pessoa maravilhosa. Você como pai se derrete. Não é uma maravilha isso? Agora imagine para o filho, alguém chegar para ele e dizer: olha, eu conheci tua mãe, o teu pai, que pessoa magnífica, nós orgulhamos de tê-lo como amigo. O filho vai pensar: como é que é meu pai lá em casa? De que maneira vive a minha mãe com o meu pai? Ah, que bom. Eu já disse e vou repetir: uma família espírita, e nos dizia assim: eu tenho 3 filhos, na realização do culto do Evangelho no Lar, que é uma coisa que nós todos devemos realizar. Chegou no horário do culto, um dos meus filhos estava retirado em um outro cômodo, tocando uma guitarra em alto som. Eu fui e gritei para ele: fulano, vem que está na hora do culto. Nada, ele não veio. Mandei o irmão dele lá, ele não veio. Mandei a mãe, ela foi, se aproximou, chamou, e ele falou: não, então eu vou. Chegou na hora do culto, fizeram a prece, fizeram a leitura do Evangelho, né? Ele, o pai, espírita experiente, fez um comentário no capítulo de número 10 sobre indulgência. Magnífico. Isso ele relatando, gente, relatando em público. E aí o filho pede a palavra ao filho da guitarra. Virou para falou: eu quero conversar com vocês. Mãe,
Tem muito tempo que a senhora é espírita? Ah, graças a Deus, depois que eu conheci seu pai, eu me tornei espírita, que bênção e tal. E o senhor, meu pai? Ah, eu nasci num berço espírita. Falei, então vocês ficam com esse espiritismo de vocês, porque vocês vivem brigando um com o outro. Vocês vivem discutindo, gritando um com o outro. Eu já estou cheio desse espiritismo e cheio de vocês. Dá para entender isso, gente? A maravilha que é o ensinamento espírita, mas se não tiver na prática, o que vale? O que importa nós termos muito conhecimento se nós não praticamos o bem? Se nós não transformamos o lar na nossa oficina de restauração? Se nós não alcançarmos dentro do lar a paz interior? Porque se tem uma coisa que eu gosto, é de estar na minha casa. Eu adoro estar na minha casa. Também pudera, né? Casei muito bem. Isso ajuda que vocês nem imaginam. De vez em quando minha mulher me chama atenção. Mas eu acho bom quando ela me chama atenção. E ela diz assim para mim: quando você estiver conversando com os outros, desligue o celular. Eu estava com o celular, né? E uma pessoa chegou e eu continuei no celular. Depois que ele saiu, Quincas, eu acho que é bom. Ela fala desse jeitinho para mim: Quincas, eu acho que é bom você dar mais atenção para os outros. Gente, isso ajuda, isso cativa. Então viver é essa oportunidade de trocarmos de sentimento, de valorizarmos as criaturas que estão ao nosso derredor. E mais uma vez eu me reporto às coisas antigas. A minha mãe, o meu pai é analfabeto, que chega para mim, né? E diz assim: meu filho, seja espírita, mas seja espírita de verdade. Procure estudar. E eu me lembro, né? Ele chegou para mim, eu estava com 15 anos, ia fazer 16 anos naquele ano. Quincas, você não está indo na campanha do quilo. Que é aquela campanha de entregar o saquinho, receber algum gênero. E é para você ir. Isso era domingo, às 9 horas da manhã. Lá vou eu. Parece gente que é encaixado. A primeira casa que eu cheguei, que eu entreguei o saquinho, o rapaz disse assim para mim: de quem que é essa campanha? Eu falei: é do Centro Espírita. Eu não dou para a espírita. Até aí, eu falei: não, tudo bem. Virei as costas, ele me chamou para trás. E disse assim para mim, desse jeitinho, viu, gente? Ô negrinho, se você quer ir para o céu, vai para suas custas. E, gente, esse negrinho soou tão mal para mim. Eu senti um mal-estar e me propus, falei: agora eu não volto mais. Terminada a campanha, cheguei em casa e meu pai estava lá lendo um jornal. Ele estava lendo o Reformador. Ele tirou as vistas do Reformador e falou: e aí, Quincas, como é que foi lá? Eu: muito mal, papai, não volto mais. O que aconteceu? Aconteceu isso. Ela: que coisa boa, agora que você vai voltar mesmo. Porque agora ele te ensinou uma coisa: que você é preto. Então não tem essa. E a minha mãe entra na história. Quando minha mãe entrava era para fechar, né? Meu filho, o importante no homem é ser bom. Não importa se é feio, pobre, rico, bonito, preto, branco. Importa que você seja bom, que você pratique as coisas voltadas para o amor. E entenda que o outro tem direito, sim, de ter a sua opinião. Mas eu
que agora conheço as passagens interessantes da vida de Jesus, e que se encantou com o lar, visitando Pedro, a casa de Pedro todas as noites, e falando das bem-aventuranças no monte, ou Jesus espalhando o triunfo da indulgência, dizendo aos homens: dentre vós, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É essa glória de nós recordarmos Jesus e sentirmos Jesus na nossa intimidade, como se estivesse junto conosco, lembrando aquilo que Ele diz mais uma vez: vem, fica à minha direita, porque eu tive fome e me destes de comer, eu estive sem roupa e tu me vestistes, me agasalhastes, eu estive sedento e minorastes a minha sede, eu estive em agonia e você me levou o refrigério da tua amizade. Fique à minha direita. Mas, Senhor, quando foi que eu te vi assim, Senhor, palpitante, necessitado da minha ajuda, seja para se vestir, seja para se alimentar, seja para caminhar, seja para avistar a luz do dia? Quando foi, Senhor? Todas as vezes que servistes ao menorzinho da terra, foi a mim mesmo que o fizestes. E nessa glória, nós vamos então entender o porquê de Jesus espalhar tanto amor entre nós, mas sobretudo a educação, porque Ele nos diz mais ainda: se alguém te convidar a caminhar 1000 passos, caminhe outro tanto. Olha, veja que coisa. Mas Jesus não para por aí e diz a Pedro: não, Pedro, você não tem que perdoar com limites, mas ilimitadamente. Todas as vezes que ofendido. Aí eu me paro para pensar: alguém me ofendeu? Quantas vezes? Não sei, talvez uma, talvez duas. Mas e se ele continuar me ofendendo? Eu vou continuar assim como Jesus pediu, entendendo sobretudo na manifestação do Mestre, quando no Calvário, no momento de dor suprema, que Jesus diz: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E aí fica a lição para nós: se alguém erra contra você, pode ser o marido, pode ser a esposa, perdoe, ele não sabe o que faz. E não sabe mesmo porque ele ainda não aprendeu os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Ele não sabe mesmo porque ainda se sente distanciado da verdade, que é a verdade da bondade do nosso Pai Criador. Admitimos que existe um só Pai, mas o admitimos ao nosso modo, ao nosso meio, e muitas vezes reclamamos dele. Porque todas as vezes que nós sentimos aflição em viver, criticando o comportamento da outra pessoa, nós estamos criticando a Deus. Sabe? Aquele momento que você descobriu que o teu filho querido está envolvido com droga, e que você maldiz a vida e maldiz todas as criaturas do mundo, porque você fala assim: o mundo é feito de infelicidade e de dor. Esse é o momento que você está reclamando de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Mas que bom, nós sabemos que as almas se melhoram por si mesmas, nenhuma foi construída perfeita, e a virtude nós adquirimos. Aqueles que nós vemos com mais virtude, e aí você para diante de uma criaturinha, estatura pequena, frágil, de idade, que recebeu o nome de Madre Teresa de Calcutá, e vê o seu heroísmo de servir, a sua boa vontade de servir, você pode até indagar: mas por que ela é tão boa e eu não? Porque ela caminhou, porque ela palmilhou, porque ela se estreitou num esforço comum de ser melhor
e de amar o seu próximo. Mas a notícia boa que nós temos é que todos nós um dia seremos bons. Até o seu, William. Todo mundo um dia vai ser bom e vai ser perfeito. E essa perfeição é a nossa licença para fazermos o bem. Nós permitirmos a nós mesmos fazermos o bem. O bem que estiver à nossa frente é a oportunidade de fazer. Geralmente a gente imagina que fazer o bem é dar ajuda a quem está com fome. Isso é obrigação. Porque o Evangelho nos diz, no capítulo número 13, que nós precisamos dar mesmo até do nosso necessário. Já imaginou você dar do seu necessário? É bom que a gente faça isso. É notável que a gente tenha essa força. E procure o mais possível nos esforçarmos para começar a dominar. Sabe aquele momento de impaciência? Eu sei perfeitamente que o pessoal de Indianópolis é tudo paciente. Ninguém lá é impaciente. Até o Aguinaldo. Todo mundo. Gente, nós precisamos adquirir paciência. Outro dia, nós fomos fazer uma viagem com um amigo. Nós chegamos na casa dele e ele falou: tá aí, ó, eu não aguento mais. A fulana nunca arruma na hora. E ele sofreu. Foi a viagem inteira emburrado. E disse assim para mim, a hora que a mulher estava ali: eu não aguento mais. Eu falei: larga ela. Ele falou: também não aguento. É bom, né? É essa força que existe no amor. Então, vamos lembrar que todas as chagas morais são provenientes da má educação, nos diz Leon Denis. Vamos repetir. Todas as chagas morais da humanidade são provenientes da má educação. Eduquemo-nos para educar o mundo que está à nossa volta. Porque à medida que você for educado, você vai transmitir educação. A educação é bem próxima do amor. Quem é educado ama, tem paciência, é realmente alguém com disposição para servir. Reformá-la sobre nossas bases traria à humanidade consequências inestimáveis, nos acrescenta o Leon Denis. Gente, o ano que vem nós vamos ter o 3º Congresso Leon Denis. E vocês já podem fazer as suas inscrições, correto? E para o ano que vem vai ser melhor do que esse ano, porque o William já me falou que eu não venho. Beleza? Muita paz, muita alegria para todos vocês, um conforto para as vossas almas. Esse conforto da alma é você estar com a consciência tranquila. Eu fiz a minha obrigação e agora posso dormir. Um bom dia, um bom seguir do 2º Congresso Espírita Leon Denis, e muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez. Obrigado. Se o Quincas não vier no congresso que vem, eu também não vou vir, não. O William que se vire agora. Aquela turma que estava aqui ontem, tem um parente ali também, ó. Denis Veloso. É tudo família do Quincas.
Vocês acham que parece aquele pessoal que canta otimamente bem? Então, são família Veloso. Só o Quincas que não canta na família. Todo mundo canta. Ah, canta? Ah, então fica a promessa dele estar presente também. Ele quer cantar aqui agora. Deixa para o ano que vem, né, William? Pessoal, bom dia. Amigos, bom dia, amigas. Estou aqui para uma tarefa que eu adoro fazer. Divulgar livros e eventos. Muita gente fala assim, William, eu não leio Leon Denis ainda, quero começar a ler. Não tem muita afinidade ainda com obras, né, de estudo. Por qual começar? E muita gente me aborda falando assim, eu conheço alguém que é simpatizante, que gosta, assiste um filme, assiste uma novela que traz uma temática mais espiritualista. Essa pessoa já me falou que quer entender o espiritismo, eu fico com medo de indicar um livro errado e ela começar por um livro muito difícil e desistir, que isso acontece. Ou eu quero dar um livro de presente para alguém, e qual que você me indica? Da obra de Leon Denis, é claro. E eu sempre falo de imediato. Esse livrinho aqui, que é um livro muito gostoso de falar, que se chama O Porquê da Vida. O povo já olha assim, nossa, fininho, deve ser bom mesmo, né? E pensa, se é fininho é barato, e é mesmo, gente. Então eu queria trazer aqui de maneira especial a divulgação deste livro, porque na época de Denis, o intuito dele era um livro de propaganda do espiritismo. Com uma linguagem fácil, acessível e objetiva, ele resume a doutrina em poucas páginas. E nessa edição que o CELD fez, colocaram um pós-fácil de Henri Renaud, que foi um contemporâneo e amigo seu, que num livro chamado A Morte Não Existe, fez ali um breve resumo e comentários de algumas obras de Leon Denis. E eles retiraram um comentário de Henri Renaud deste livro e incluíram neste. Então ficou muito legal realmente, vale a pena conferir. E o Quincas já comprou uns 20, porque ele encontra com alguém, a pessoa pergunta, ele dá o livro de presente. Aí depois ele compra outro e vai dando ele. Até comprou hoje ali, inclusive. O outro é do Adeilson, que a gente reclama também. William, mas o movimento espírita não faz livro para os jovens, e os jovens não têm livros. Aí o Adeilson e a editora CELD fez o seguinte, vamos fazer um livro para os jovens, estudando Leon Denis. Então lançaram um livro recentemente, Leon Denis Fala aos Jovens. Eu vou ler um trecho dessa obra, de um capítulo. Ele pega recortes das obras de Leon Denis, como esse, por exemplo, que diz que, acima de tudo, é preciso amar, pois sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos e muitas vezes estéreis. Aí ele intitula o capítulo Amar. E olha o comentário que ele faz no primeiro e segundo parágrafos. Ainda falando dessas questões relativas à sexualidade, é urgente orientar nossos adolescentes da diferença existente entre o amor e o sexo. O amor a que se refere Leon Denis passa primeiramente pelo respeito ao outro. Então, em 2 páginas, Adeilson comenta esse trecho de Leon Denis. Eu li 2 parágrafos só. Então ele vai ao longo do livro comentando os trechos, fica uma leitura muito agradável, muito interessante e bem fácil de ser compreendida pelos nossos jovens sobre temáticas que o Adeilson domina como poucos e fala como o jovem entende. Está lá agora na mocidade nossa falando com os jovens, ele e o André Trigueiro. Então isso é importante destacar. E a nossa amiga Ana Tereza Camasmi, porque eu tenho um carinho mais que especial, não sei nem dizer o que eu sinto. Ela tem um livro chamado Palavras para a Alma, que recebeu uma nova roupagem, né, Ana? Olha que capa fantástica que ficou. E a gente trouxe, ela estará aqui autografando. Só falou assim, William, que horas que ela vai autografar? Como eu conheço a Ana, tenho intimidade, eu falei, gente, a hora que ela quiser. Então, na hora que ela quiser sentar naquela mesa ali autografar, você espalha ela no corredor, tira foto e pede autógrafo, porque ela é um amor de pessoa, então não vai se importar. Mas depois, oficialmente, meio-dia, ela estará junto, ela não sabe, não, estou avisando agora. A intimidade é tanta que ela vai esperar para almoçar um pouquinho depois, e meio-dia ela estará junto com o Trigueiro e o Adeilson autografando. Mas antes disso, vocês fiquem à vontade para a hora que vocês quiserem pegar o autógrafo com ela, porque ela não vai se importar. E, por último,
e não menos importante, eu quero falar novamente do nosso Congresso Leon Denis 2020. A gente está assim, em estado de êxtase, tamanha alegria que nós sentimos pelo que vocês estão nos proporcionando e confiando em nós de maneira antecipada. Nós temos apenas 54 vagas do primeiro lote, que tem 200 vagas. E a gente criou uma meta ali com a recepção. Vamos esgotar esse primeiro lote hoje. Eu só comecei a divulgar na internet, quem me acompanha sabe, bem depois, foi ontem à noite e agora cedo. Porque a nossa preferência foi para vocês que estão aqui. Então, a gente está com essa meta de falta 54 vagas para esgotar o primeiro lote. O Quincas não sabe ainda o valor, que chegou hoje. R$60 em 6 parcelas de 10. Então é só procurar a equipe do credenciamento, né, que eles estão lá preparados para credenciá-los. E esse apoio é muito importante para a gente, porque nos tranquiliza na preparação, para a gente focar em um monte de outras coisas. Então acredito que vocês estão gostando ou não? Olha, então que beleza. Agradeço. E a gente sempre com esse cuidado, né, de trazer palestrantes bons. Eu vou fazer um comentário aqui agora. O Manuel saiu daqui, eu fico mais à vontade para falar algo particular meu e dele. Porque eu liguei para ele, mandei uma mensagem, falei: Manuel, eu queria te fazer um convite. O Manuel, primeiro, ele é um amigo que ele está por dentro de detalhes da organização, sabe um pouco de algumas angústias que a gente tem ao longo da preparação do evento. E eu convidei ele para 2020. E ele me ligou. Falou: William, eu agradeço demais o convite, mas tem gente boa demais para você convidar. E foi falando os nomes. Chama o fulano, que é não sei de onde, lá de outra região. Chama o Beltrano, a fulana. Porque esse pessoal, eu entendi a humildade e a simplicidade dele. Eu falei assim: esse pessoal ajuda nas inscrições, ter nomes de peso. Aí eu falei o nome dos 5. Eu falei: Manuel, nós já convidamos 5. Falei: e o nosso evento não pode se preocupar só com inscrições, que são importantíssimas, porque que a gente tem um custo que divide entre os que participam. Falei: mas o nosso evento tem um propósito, que é de valorizar a prata da casa, que é de valorizar o que as pessoas que estão no dia a dia conosco, que estão ali no GELD, que estão aqui na região, fazem pelo movimento espírita da região e, obviamente, o movimento espírita que é do mundo. Quem assiste o Manuel, de várias partes do mundo. Então, nosso papel é também valorizar isso. Eu falei: eu te convido como reconhecimento do que você tem feito, da qualidade do seu trabalho. Falei: então você fica à vontade, agradeço a sua preocupação, mas você, se puder, gostaria muito que esteja conosco em 2020. Ele disse: se é assim, eu aceito o convite. Então estou contando isso porque é uma pessoa muito querida. E a nossa ideia está sempre mesclando palestrantes conhecidos com palestrantes ainda não conhecidos, mas que traz uma bagagem, que traz um conteúdo. Gente, cá entre nós, quem assistiu a Larissa ontem? Ela me fez chorar aqui ontem no final da palestra. Então assim, e poucos conheciam o trabalho dela. E creio, voltarão para as suas cidades, para os seus centros espíritas. Se eu estiver mentindo, vocês podem me vaiar, mas vocês voltarão encantados com aquela menina. Poucos conheciam o nosso amigo André Sobreiro, está ali no fundo quietinho, que deu um show de Kardec aqui na parte da manhã. Então o nosso evento tem esse propósito, de estar trazendo nomes pouco conhecidos do grande público, mas que mesclando aos mais conhecidos, a gente ajuda a projetar não figura, não nomes, mas o pensamento que esses companheiros trazem. E é com essa alegria que nós anunciamos então Décio Yandoli Júnior, Eulália Bueno, Manuel Prudêncio, Ricardo Melo, Simão Pedro de Lima, e o que eu falei ontem, nem todos estavam aqui, a nossa musa Sueli Caldas Schubert, que é uma Denizete assumida, e ela é uma gracinha também, e ela ficou sentida
A gente, além de fazer isso, a gente gosta sempre de revezar os palestrantes. Pensa, quincas todo ano aqui, ninguém aguenta. Então, mas a Sueli eu queria que esse ano, e ela já tinha um compromisso marcado e não pôde comparecer. Mas ano que vem ela já firmou e ela é um espetáculo, todo mundo conhece. E um momento musical com esse menino que poucos também conhecem, Eduardo Gibelli, tem uma voz, um carisma, uma simpatia em pessoa, que vale a pena, de Franca, São Paulo. E eu queria então, dia 18 e 19 de julho, no mesmo local. Sei que vocês não gostaram da Casa Garcia, mas a gente vai ficar aqui de novo, viu, gente? E tem um vídeo, a gente vai pedir agora para a nossa equipe, o tema central, as potências da alma. E o vídeo para vocês. Desde os primórdios, a humanidade se questiona: de onde vim? Para onde vou? Quem sou? Vindes do Criador, destinados à perfeição. Sois vós espírito, indivisível e imortal. No curso da evolução. Não sois um corpo que possui uma alma. Sois um espírito. Estais em um corpo nas múltiplas experiências do aprimoramento intelectual e moral. Aos que se enveredaram pela senda do mal, as eternidades lhes serão mais longas. Aos que empregam as potências da alma no bem e atingem a pureza, gozam de inalterável felicidade e realizam a vida eterna no seio de Deus. Terceiro Congresso Espírita Leon Denis. As potências da alma. 18 e 19 de julho 2020. Casa Garcia, Uberlândia, Minas Gerais. Realização: Grupo Espírita Leon Denis.